Cristo. Amém, Deus, e amém. Amém, pastor. Deus te abençoe. Amém. Vou apresentar o pessoal aí. Aleluia. Boa noite, amados. Está com os irmãos aí, né? Alguns vieram quer dizer, acho que ninguém é dali, né? Semana passada a gente estava com o Marcelo e a Tamires. Marcelo de Goiânia, Tamires do Pará, lá de Belém. Hoje a gente está com o Renato e Sabrina, que vieram lá de Macaé também, congregavam com a gente desde lá de Macaé. O Breno e a Jennifer e a Safira, né? Jennifer está com a Safira ali, né? Safira gostou, tem uma salinha ali. Olha, falando o nome dela, ela apareceu, ó. Ali, ela veio ver. Quem é que estão falando de mim aí, ó? Mas hoje a gente vai estar falando um pouco mais, como eu disse, né? Sobre o Raabe, o trabalho que a gente fazia, porque é uma forma prática, né, de mostrar como a missão pode ser feita na cidade. Então, primeira coisa, como nós falamos aqui na semana passada, é um amor pela sua cidade. Você precisa aprender a amar o lugar onde Deus te pôs. E amor, como falamos, usando John Stott, amor é serviço. O amor é sacrificial. Nunca acredite em alguém que diga que te ama, mas não está disposto a te servir, sabe? Vamos estar vendo aí Lucas capítulo 13, 22. Lucas 13, 22. Tem uma outra frase de um missiólogo, Roger Greenway, que ele diz que aqueles que desejam servir a cidade precisam aprender a amar a cidade. Isso vem em primeiro lugar. E o amor diferencia tudo que nós fazemos, todo o nosso serviço. Lucas capítulo 13, verso 22. Jesus andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, ensinando enquanto caminhava, sempre avançando em direção a Jerusalém. E Mateus capítulo 9, Mateus capítulo 9, verso de número 35. E percorria Jesus todas as cidades. Mateus capítulo 9, verso 35. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando a toda sorte de enfermidades. Ambos os versículos mostram que tanto Jesus como seus discípulos iam de cidade em cidade, pregando o evangelho do reino, ensinando esse evangelho. E isso é a missão, tá, amados? A missão é estabelecer, é fincar as estacas do reino de Deus e não nossas placas denominacionais. Quem fala isso é Jeremias Couto, pastor.
que missão é fincar as estacas do reino de Deus, não das nossas denominações, como falamos aqui na semana passada, né? Nós usamos um meio correto em busca dos nossos benefícios, que é quando nós queremos fazer missão para levar a nossa igreja, levar a nossa denominação. E a missão é levar a palavra de Deus, amados. A missão é levar o evangelho do reino de Deus. Isso é a missão. E eu posso usar isso em benefício próprio quando eu faço isso daí como um meio, né, de estar estabelecendo a minha igreja, a minha denominação. Então, não que isso não possa acontecer, mas a visão não tem que ser essa. Eu vou levar a minha igreja, vamos lá estabelecer a nossa igreja. Não, vamos lá pregar o evangelho do reino de Deus. É o evangelho do reino que transforma, amados. É o evangelho do reino que cura. É a mensagem do evangelho do reino de Deus que faz a diferença. O que o mundo precisa é do evangelho do reino de Deus, e não das nossas igrejas, não das nossas placas, não dos nossos achismos, não do que nós pensamos sobre o que é a palavra de Deus, né? As nossas teorias. O que o mundo precisa é do evangelho. Isso é fazer missão, pura e simplesmente. Então, com base nisso, né, eu hoje comecei lá falando no podcast que eu não gostava de evangelizar, tá? Eu não gostava de evangelizar. E graças a Deus, logo no início, antes de ser contaminado pela religiosidade, pelo espírito da religiosidade, logo no início eu entendi que eu precisava ser sincero com Deus, porque é perda de tempo não ser sincero com Deus, porque Deus já sabe tudo o que vai no nosso coração, amados. Deus não é um homem, Deus não é o teu pai, apesar dele ser teu pai. Você entendeu, né? Deus não é teu pai, apesar dele ser teu pai. Deus não é o teu pastor, apesar dele ser o teu pastor também, né? Assim fica difícil, pai. Mas enfim, vocês estão entendendo. A questão é que nós temos medo, nós escondemos coisas de Deus, como fazemos com o nosso pai, né, físico, com o nosso pastor. Mas com Deus isso é perda de tempo, porque Deus já sabe o que está no coração. E enquanto eu esconder isso, eu não vou ter a possibilidade de ser curado, amados. Então, entendam que não existe nada que você fale que vai causar espanto em Deus. Deus sabe mais do que você está achando que você é mal, você está achando que você é ruim por causa disso. Deixa eu te falar, você é muito pior do que você mesmo imagina e você ainda não sabe. Você ainda não descobriu. Você acha que você é mal nesse tanto, mas quando você começa a interagir com Deus, se aproximar de Deus, você descobre que você é mal num tanto muito maior, muito superior. Eu até falei um pouco disso, né? Nós usamos Jó como exemplo, que Jó era o homem mais íntegro, mais honesto, mas mesmo esse homem sendo tão justo, tão bom, quando ele olha para Deus, ele fala: eu me abomino, eu me arrependo, porque é na revelação de quem Deus é que nós descobrimos quem nós somos, amados. Então nós precisamos buscar essa revelação, porque senão eu vou ficar achando que eu sou mal, mas sem nunca descobrir que eu sou horrível, na verdade, está entendendo? Então não tem nada que você fale que vai causar espanto em Deus, que Deus vai dizer: ah, não te quero mais, não gosto mais de você por causa disso. Pelo contrário, Deus quer que você chegue diante dele e fale realmente. E então eu fui e falava: Deus, eu não gosto de evangelizar, não quero, Deus, eu não amo ninguém, eu não quero ir evangelizar, não quero falar do teu amor, eu não amo essas pessoas, não quero. E as pessoas então vinham falar: não, mas você tem que ir, porque a Bíblia diz que tem que ir, porque Marcos 16:15 tem que ir, porque o ID é uma obrigação. Aí eu falei: não, vocês falaram que Jesus me libertou, vocês falaram que eu sou livre, então eu não vou. Não, mas você tem que ir. Eu falei: cara, eu não vou, e acabou. E um dia alguém falou para mim, né, o coração de Deus bate por almas. E quando essa pessoa falou isso, que o coração de Deus batia por almas, algo mudou em mim. Porque agora eu não falava mais que eu era obrigado. O que essa pessoa compartilhou comigo era: o coração de Deus bate por almas. Então ele me mostrou o que era prioridade para Deus. Eu não amava as pessoas, mas eu amava a Deus.
Então, quando essa pessoa falou para mim que o coração de Deus batia por almas, aí eu falei, pô, agora me chamou a atenção, porque está falando de algo que Deus quer, não está falando de algo que eu sou obrigado. E eu não fui ainda, não comecei a evangelizar nessa hora, mas isso virou uma chave. A partir desse momento eu fui embora e comecei a orar nesse sentido. Falei, Deus, faz o meu coração bater por almas também, porque quando o meu coração começar a bater por almas, eu vou porque eu estou amando, não porque eu sou obrigado. Porque o meu problema, mas é com essa pregação que é obrigatória. Eu tenho um problema com quem fala que o ID é uma obrigação, porque até onde eu sei, ninguém faz nada bem feito, ninguém dá 100% naquilo que é obrigado. Você faz porque você está sendo obrigado. Tipo assim, eu não tenho alternativa, eu tenho que estar aqui. Se eu pudesse escolher, eu escolheria não estar. Se eu pudesse escolher, eu escolheria não fazer. Então, eu não queria ir por obrigação. E aí comecei a orar, Deus, faz meu coração bater por almas, faz meu coração bater por almas, me dá amor, me ensina a amar as pessoas como o Senhor ama. E foi um longo tempo, tá? Eu passei 10 anos da minha vida orando assim, amados, antes de ir, antes de começar a ir. Não se desanime, não vai pensar, pô, então eu vou ter que começar a orar 10 anos ainda, vai levar 10 anos, cara. Não estou dizendo que vai levar 10 anos na tua vida, né? Pode ser que a tua leve 20. 10 anos foi a minha experiência. Não sei quantos anos vai levar. Mas o que eu sei, amados, é que você precisa começar a orar para Deus pôr o amor dele em você. Naturalmente, o nosso amor não nos faz amar, como nós falamos aqui, os nossos inimigos. Não é natural. Então, amados, entenda algo, tudo que Deus exige de nós, Ele nos faz alcançar. Então, o que Deus exige de você hoje, você não precisa olhar e dizer, pô, mas é impossível, Deus já sabe. Mas por que Deus te escolhe para algo impossível? Porque Ele vai fazer com que isso se torne possível. Lembra que nós falamos aqui semana passada, quando Ele chama Pedro? Ó, vinde após mim, vocês não são, mas eu vos farei ser. Entendeu? Então, quando Deus te chama, Ele faz com que você alcance aquilo que Ele exige de você. Porque por nós mesmos, nós não temos como alcançar, não temos como acessar esse lugar, amém? Então, quando Deus diz para amar o inimigo, Ele não está falando isso para o ímpio, amados. Ele está falando para o cristão. Porque o amor natural não faz com que a gente venha amar o nosso inimigo. É o amor de Deus em nós que nos leva a amar os nossos inimigos. Então, por isso eu preciso buscar esse amor. Eu preciso orar e falar, Deus, coloca o teu amor aqui dentro, enche meu peito com o teu amor, porque eu não amo, igual eu falei, Deus, eu não amo ninguém, não quero evangelizar, eu não amo essas pessoas, e foi a melhor coisa que eu fiz, falar a verdade com Deus, amados. E a gente fica, né, mas fala a verdade, eu não gosto de evangelizar, fala a verdade, Deus, eu não gosto de ir para o culto. Então me muda, eu preciso da tua ajuda, eu preciso ser transformado por ti, Deus. Amados, Deus não tem problema com quem não é, guarde isso. O problema de Deus não é com aquele que não é, o problema de Deus é com aquele que não quer se tornar, amém? O problema de Deus não é com aquele que não é hoje, que não é agora, o problema de Deus é com aquele que não quer ser amanhã. Então, eu falar para Deus que hoje eu não amo ninguém, esse sou eu hoje. Eu estou abrindo meu coração para Deus e estou orando, Deus, hoje eu não amo, mas eu preciso e eu estou aqui pedindo para que o Senhor opere um milagre no meu coração, para que o Senhor mude o meu coração, para que o Senhor me ensine a amar. Então eu estou sendo claro, eu estou dizendo, Deus, hoje eu não amo, hoje eu não quero, mas me ajuda para que amanhã eu me torne, para que amanhã eu seja essa pessoa. Então isso que é o importante. E aí quando eu comecei a orar nesse sentido, Deus me deu amor, Deus começou a gerar amor. Nessa época eu trabalhava
e eu era porteiro de prédio residencial, e eu lembro que eu ficava doido para sair do meu prédio, Deus falando comigo, e eu queria sair do meu prédio, eu queria evangelizar, eu queria abraçar alguém na rua, que Deus me encheu de amor. Então às vezes eu ficava ali, eu trabalhava 12 horas, mais, porque como eu falei que eu trabalhava em 3 empregos, né? Era pior que o pai do Cris. E eu ficava querendo sair para abraçar alguém, para falar, não, porque meu coração começou a queimar. Um detalhe, nesse processo, como que Deus fez? Eu tinha ganhado um livro, amados. Eu não gostava, né, para não dizer que eu odiava, porque odiava é uma palavra muito pesada. Mas eu gostava tão pouco de evangelismo, que eu tinha ganhado, e eu gostava muito de ler. Gostava muito de ler, mas não gostava de evangelismo. E aí um pastor falou assim para mim: Alan, eu vou te dar um livro que eu tenho lá em casa. Eu acho que ele tinha alguns, tinha mais de um. E eu fiquei todo feliz. Opa, vou ganhar um livro, tal, né? Porque na época eu lia meus livros 5 vezes. Eu tinha livro lá que eu li 5 vezes. Porque, o livro é bom, você gostou pra caramba. Não, é porque eu não tinha dinheiro para comprar outro. E aí eu ficava relendo, entendeu? Eu ficava relendo os livros, tal, né? E tranquilo, não tinha crise não. Mas aí quando o pastor falou que ia me dar um livro, eu fiquei muito feliz. Falei, vou ganhar um livro. Que bom, vou poder ler um livro diferente, né? E aí fui todo animado, vai lá em casa pegar, fui todo animado. Quando eu cheguei lá, o livro era de evangelismo. Caraca, na hora putz, caramba. Aí ele me deu o livro. Eu cheguei em casa, joguei aquele livro lá e deixei. E eu falei, cara, o crente queria ser um livro bom, o cara me deu um livro de evangelismo, cara. O livro ficou guardado 1 ano, 1 ano e pouco. Quase 2 anos esse livro ficou guardado. E eu já orando nesse processo. Deus, me ensina a amar, me dá amor, me ensina a amar as pessoas. E quando Deus começou a me dar isso, eu comecei a sentir, alguma coisa está mudando em mim. Aí eu lembrei do livro, que era sobre evangelismo, quase 2 anos depois. E aí o Senhor falou comigo, Alan, lembra do livro? Chegou a hora de você ler aquele livro. E aí eu cheguei em casa, saí correndo, fui lá, peguei o livro e botei dentro da mochila. Porque como eu trabalhava na portaria, eu ficava muito tempo, eu lia no meu trabalho. E levei o livro para o trabalho e comecei a ler aquele livro. Eu li o livro em 2 dias, amados. O livro deve ter 200 e poucas, quase 300 páginas, eu acho. E eu terminei de ler em 2 dias e voltei e li todo de novo. Agora, não porque eu não tinha outro livro, mas porque aquele livro fez meu coração arder. O nome do livro é Evangelismo por Fogo, do Reinhard Bonk. Entendeu? E quando eu comecei a ler aquele livro, meu coração foi queimando de tal forma que eu não conseguia parar de ler. Eu só não li ele num dia todo, porque deu o meu horário e aí eu tive que ir embora. Entendeu? Mas senão eu teria lido ele todo num dia. E aí quando eu acabei de ler, eu voltei, não tenho que ler esse livro de novo, meu Deus do céu. E fui lá, peguei e reli o livro todo de novo, e meu coração começou a queimar. Eu falei, Deus, eu tenho que fazer algo, tenho que fazer alguma coisa. E nessa época a gente começou a fazer um evangelismo mais tradicional, assim, né? Eu convidei os irmãos lá que eu conhecia na época, e a gente arrumava lá emprestado esses carros de som, e a gente morava num bairro lá chamado Aeroporto, e tinha, né, uma principal que ia e voltava, e no meio tinha um canteiro, assim, que o pessoal ficava sentado, passava ali por cima, andava, né? Então a gente ia com o carro de som e dava a volta ali na principal. E ia orando, ia pregando, ia cantando louvor, e tipo uma marcha mesmo no meio da rua, né? Cidade que é bagunçada é bom porque não precisava de autorização para nada. Eu pegava o caminhãozinho, botava no meio da rua e ia embora. Aí depois parava na praça, a gente fazia um culto na praça. E aí um dia, a gente estava fazendo isso, eu estava sentado, e eu vi umas 3 mães passando com uma porção de criança, empurrando o carrinho de bebê, outras crianças vindo atrás, né? E aí eu fiquei olhando aquilo, e eu falei, Deus, eu tenho que fazer alguma coisa por essas pessoas. Esse bairro era bem perigoso na época, né? Acredito que é ainda.
E eu falei, Deus, eu tenho que fazer alguma coisa para essas pessoas, eu quero fazer algo a mais. Preciso fazer algo a mais. Mas não sabia o que. Aí foi quando eu voltei para casa e comecei a orar. Falei, Deus, eu quero servir essa cidade, eu quero fazer algo pela cidade. E comecei a orar, agora entrei numa outra oração, fui orando assim durante um tempo. E aí eu acho que depois de uns 6 meses que a gente estava fazendo esse evangelismo, foi quando eu contei, né, a história aqui na semana passada. Eu estava sentado no computador, no YouTube, fazendo alguma coisa, e aí Deus veio e falou comigo, vocês vão trabalhar com as meninas que se prostituem na cidade de vocês. Nessa hora eu não estava orando, eu já vinha orando, né, há muito tempo. Mas nessa hora eu estava sentado no YouTube, fazendo outra coisa. E aí Deus veio e falou, vocês vão trabalhar com as meninas que se prostituem na cidade de vocês. E Ele já veio falando tudo. Junto com a palavra, o que aconteceu foi que na hora eu comecei a chorar, meu coração começou a arder, eu comecei a sentir uma compaixão pela vida daquelas meninas. E aí foi quando eu virei, falei com a minha esposa, falei, meu bem, Deus está falando que a gente vai trabalhar com as meninas que se prostituem, né? Que eu até contei para vocês, Deus, minha esposa não vai gostar disso não, só vai ter que fazer um milagre. E aí eu falei, Deus falou que a gente vai trabalhar com as meninas, o nome vai ser Raabe, por causa da prostituta, por causa de Josué, tal. E ela, Raabe, tá, gostei. Quando que a gente vai começar? Aí eu falei, cara, não sei, Deus não falou ainda. E nessa época a gente era pastor de uma igreja muito grande, né? Era uma igreja de 3 pessoas que se reuniam na minha casa. Aquela igreja de 10 foi depois de 2 anos. Nessa época era uma igreja de 3 pessoas. Era eu, minha esposa e o Eduardo. Sem contar meus 2 filhos, né, que eram bem pequenininhos. E foi assim durante muito tempo. Foi 1 ano, nós 3 nos reunimos na sala da nossa casa, né? Às vezes, para não ficar cansativo, a gente mudava. Em vez de ser eu, minha esposa e Eduardo, era a minha esposa, Eduardo e eu, Eduardo, eu e minha esposa. Mas foi 1 ano assim, né? E eu falei, tá bom, Deus, você vai trabalhar com as meninas, mas falam que tem que fazer um treinamento, tem que fazer uma escola. Eu não tenho dinheiro para pagar, né? As escolas são caríssimas. E eu não tenho tempo. Eu tenho 2 filhos, eu pago aluguel, eu não posso sair, não posso deixar minha família aqui para uma escola de missões, né? O senhor vai ter que me ensinar. E tá bom, e foi passando o tempo, passou em 5 meses, minha esposa, Alain, e o Raabe? A gente não vai mais fazer não? Eu falei, vamos. Ela, quando? Não sei, Deus ainda não falou. Tá bom, e Deus falando como que seria, né? O Raabe e meu coração ardendo, meu coração queimando, e eu estudando, e lendo, e pesquisando. E aí passou 8 meses, 9 meses, Alain, e o Raabe, a gente não vai fazer não? Não sei, meu bem, Deus ainda não falou. Tá bom, passou 1 ano, nada, né? Mas assim, do ano todo Deus falando comigo sobre o Raabe. O ano todo eu pesquisando, estudando sobre prostituição, vendo outros projetos, né? Outras igrejas que já faziam, e Deus só, aquilo que nem uma bola de neve, só aumentando dentro de mim, aumentando, o amor, uma paixão. E um dia a gente tinha ido para um retiro de um amigo nosso, que também faz missões urbanas, que também é um evangelista. E a gente foi para esse retiro, chegamos lá, uma bênção tal. E um dia eu acordei e fui para o lugar onde a gente se reunia, né? Onde era o culto, onde o culto acontecia. E de manhã estava a adoração, o pessoal estava lá adorando. Quando eu cheguei lá, comecei a orar, Deus veio e falou, quando vocês voltarem para Macaé, vocês vão começar o Raabe. E aí eu fiquei todo animado, finalmente, glória a Deus. Aí fui procurar, né, a minha esposa, só que ela estava dormindo junto com as mulheres, né, o retiro era separado, homens e mulheres. E aí eu saí procurando, cadê Érica, falar com ela, que finalmente chegou a hora. Quando eu estava subindo, encontrei com ela descendo, aí eu todo empolgado, meu bem, você não vai acreditar o que Deus falou comigo. Aí ela olhou para mim e falou, que quando a gente voltar para Macaé vai começar o Raabe, né? Eu falei, ué, mulher. E foi a maior confirmação de Deus. Eu falei, é isso mesmo. E tá bom, terminamos o retiro, voltamos, só que ainda tinha um porém, que eu ainda não era um evangelista, eu não era um missionário, e não sabia de nada. Eu falei, e agora? E tinha uma igreja com 3 pessoas. Aí eu falei, como é que eu vou fazer isso, meu Deus? Falei, já sei, vamos orar para ver como que vai ser. E aí a gente comentou com algumas pessoas,
E vieram, né, uns 5, 4 amigos, vieram, né, se interessaram e a gente começou a orar. A gente orou uns 3 meses. Na primeira oração, amados, Deus falou, o projeto vai ser assim assado, mas eu não sei como que aborda, não sei como é que fala, não sei como evangeliza a prostituta. Vamos orar. E na primeira oração ali, a gente clamando, perguntando ao Senhor, o Senhor veio e falou comigo. E isso não é historinha, tá? Isso é real. A primeira coisa que o Senhor falou comigo foi: vocês não vão falar de Jesus para essas meninas. Aí eu falei, agora lascou, eu não sei evangelizar nem falando de Jesus, quanto mais sem falar de Jesus. Aí eu falei, tá bom, Deus. Aí continuamos orando, o Senhor veio e falou comigo: vocês não vão falar da Bíblia para essas meninas. Aí eu falei, tá bom. Continuamos orando, o Senhor veio e falou comigo: vocês não vão falar que eu amo a vida dessas meninas. Aí peraí, Deus, não pode falar de Jesus, não pode falar da Bíblia e não pode falar que o Senhor ama a vida delas. Já sei, vou chegar lá e vou falar: aí cambada, vai todo mundo para o inferno, tá bom? Né? Mas eu acabei de pensar isso, e eu pensei realmente, tá? Eu acabei de pensar isso, o Senhor veio falar comigo, veio e falou: e vocês não vão falar que elas vão para o inferno. Aí eu falei, tá bom, Deus, não pode falar de Jesus, não pode falar da Bíblia, não pode falar que o Senhor ama a vida delas, nem pode mandar ninguém para o inferno. Afinal, Deus, o que eu posso falar então? Aí o Senhor veio e falou comigo: fala da Carminha. Na época, mas estava passando pela primeira vez a novela Avenida Brasil. Aí eu pensei, Aí, Senhor, fala da Carminha, fala do Tufão, aquele trouxa, não sabe que ela engana ele. Eu falei, Deus, você está sabendo da novela, hein, pai? Só que eu não falei, né? Fiquei quieto, né? Deus ia falar comigo, ela, eu sei de tudo, né? Aí, tá bom. Eu falei, fala da Carminha, fala da Carminha. Falei, tudo bem, então. E aí oramos, depois de 3 meses, estava tudo muito claro diante de nós. Nós fomos, né? Durante todo esse tempo, esse 1 ano e 3 meses, Deus falou tudo o que seria do Raabe. Hoje lá no podcast eu falei sobre modelos, né? Amados, Deus nunca fez nada sem dar um modelo para o homem. Então, eu não quero saber se o seu evangelismo tem resultado. Eu quero saber se ele é a cópia de um modelo bíblico. Entendeu? Se não for um modelo bíblico, não interessa. Os seus resultados são questionáveis, entendeu? Gosto sempre de lembrar de quando Jesus fala, né, que naquele dia, muitos irão até ele e irão falar: Senhor, nós curamos em teu nome, nós profetizamos em teu nome, nós expulsamos demônios em teu nome. Mas o Senhor vai dizer: apartai-vos de mim, não vos conheço. Então não interessa o que a gente fez em nome de Jesus, amados, entendeu? A questão é se o que nós estamos fazendo é bíblico ou não. E eu posso, como eu falei, usar algo que é correto para o meu benefício, entendeu? E nós somos muito bons em fazermos isso. Enfim, veio o primeiro Raabe, nós fizemos exatamente como o Senhor falou. O Senhor falou, a palavra do Senhor foi: vocês vão montar uma mesa, essa mesa vai ter café, pão, bolo. Por isso o lema do Raabe é café, pão, amor e compaixão. E vocês vão convidar as meninas para virem, se sentarem e tomar café com vocês. Não vai ter troca, não vai ter aquele negócio: vem cá que eu vou orar por você antes. Não, se elas quiserem chegar na mesa, pegar o pão, pegar o bolo, pegar o café e ir embora, vocês vão deixar. Vocês só vão orar por essas meninas se elas pedirem oração. Eu falei, tudo bem, Senhor. E aí o Senhor foi falando, né, nesse tempo, e a palavra do Senhor foi: eu quero que vocês criem um ambiente onde essas meninas se sintam amadas e protegidas. Foi isso que Ele mandou a gente fazer, amados. Eu gosto sempre de lembrar, de dizer que Jesus nunca me mandou converter ninguém. Jesus não me mandou tirar nenhuma daquelas meninas daquela vida.
Jesus me mandou criar um ambiente de amor e proteção. Eu contei hoje uma história no podcast, né? Que foi quando a gente foi começar a fazer o retiro para pessoas em situação de rua. E aí me questionavam o que eu ia fazer com esses caras depois. E eu falei, pô, vou botar na praça, eles vão com a gente na sexta e domingo a gente vai deixar eles na praça. E aí vinham me falar, mas você está errado, você está fazendo as coisas erradas, você está fazendo pela metade, você vai tirar os caras da rua para passar 2 dias com vocês e depois você vai largar eles na rua de novo. E aí eu comecei a me cobrar, né? Pô, é mesmo, né? Eu estou fazendo a coisa errada. Pô, não posso, estou fazendo pela metade. E aí comecei a desanimar. Falei, não vou fazer mais retiro nenhum, quer saber? E aí o Senhor veio e falou comigo, Alan, o que eu te mandei fazer? Aí eu falei, o Senhor me mandou fazer um retiro, Deus. Fazer menos do que eu mandei é pecado, Alan? Aí eu falei, pô Deus, fazer menos, eu acredito que é pecado. E aí ele falou comigo, fazer mais também é pecado, Alan? Aí eu pensei e falei, pô Deus, não sei muito não, né? Essa tá mais difícil. Mas eu acho que é também, deve ser, né? Aí ele falou, é isso aí, é pecado, Alan. Querer fazer menos do que eu mandei é pecado. Querer fazer mais do que eu te mandei também é pecado. Eu não mandei você tirar ninguém da rua. Eu mandei você fazer um retiro para eles. E ali eu falei, voltei, não, então é isso aí mesmo, então vamos fazer um retiro. Entendeu? E fomos e fizemos o retiro. Então a gente sempre tenta fazer mais do que Deus nos mandou, amados. E querer fazer mais do que Deus mandou também é pecado, tá? Obedecer é não fazer nem mais e nem menos. É cumprir exatamente a palavra. Então Deus nunca me mandou tirar nenhuma menina da prostituição. Deus não me mandou trazer nenhuma daquelas meninas para a minha igreja. O que Deus nos mandou fazer foi criar um ambiente onde elas se sentissem amadas e protegidas, só. Depois de muito tempo eu entendi o porquê de criar um ambiente de amor e proteção. Porque se você for parar para pensar, tudo que uma prostituta não tem na noite é amor e proteção, amados. É tudo que uma prostituta não tem na noite, amor e proteção. Olha a Deus, como Deus supre realmente as nossas necessidades, né? Olha a Deus querendo suprir, querendo que essas meninas, que prostitutas, não eram prostitutas convertidas, amém? Não eram mulheres que se converteram da prostituição. Deus mandou a gente amar e proteger prostitutas no ato da sua prostituição, no lugar onde se prostituíam. Amados, lembra, por que eu estou falando do Evangelho do Reino? Porque eu li esses 2 textos sobre o Evangelho do Reino, porque é isso que Deus quer, que nós levemos o Evangelho do Reino. E, para o escândalo dos religiosos dos nossos dias, o Evangelho do Reino continua entrando em Samaria, amados. Jesus continua procurando as mulheres que foram abandonadas, que foram excluídas do convívio da sociedade. Não mudou, tá? Então Jesus mandou a gente ir ali e amar e proteger. Depois, com o tempo, o Senhor falou, por que um ambiente de amor e proteção? Porque quando essas meninas se sentirem amadas e protegidas por vocês, elas vão confiar em vocês. Não é assim? Se você recebe amor e proteção de alguém, você confia na pessoa. Olha, essa estratégia não foi minha, foi Deus, amados. Toda a glória é dele, amém? Nada foi, eu queria que alguma coisa fosse ideia minha. A única ideia que eu tive, Deus cancelou. Deus falou não, que eu queria fazer camisa, escrever voluntário, e Deus falou não. Depois vocês vão entender, eu explico, né? Então, Deus mandou, por isso que a gente tem que obedecer, mesmo quando não entendemos, amém? É obedecer. Só depois que ele falou para criar um ambiente de amor e proteção, depois, quando a gente obedeceu, ele falou o porquê. E a questão é, quando elas se sentirem amadas e protegidas, elas vão confiar em vocês. Quando elas confiarem em vocês, aí vem o segundo passo.
elas vão abrir o coração para vocês. Quando elas abrirem o coração para vocês, o meu espírito vai entrar na vida delas. Olha só, amados, não tinha força. Não precisava forçar nada. Era criar um ambiente onde as prostitutas pudessem vir, se sentir amadas, protegidas. Um lugar onde prostitutas, no meio da noite, se sentissem acolhidas. Um lugar onde prostitutas, mulheres que são excluídas, que são mal vistas pela sociedade, que são, discriminadas, um lugar onde elas pudessem se sentar com outras mulheres e se ver como igual, um lugar onde no meio da noite elas não precisassem se sentir prostitutas, um lugar onde elas podiam sentar, tomar um café, comer um pão, conversar com outras mulheres e se ver como mulheres iguais. Foi só isso que Deus mandou a gente fazer. E eu falei, amém, Senhor. Outra palavra que Deus nos deu foi, não toque nas pessoas. E eu falei, Deus, como é que eu vou evangelizar sem tocar nas pessoas? Tocar nas pessoas, que Ele quis dizer não vão até as pessoas, não se preocupem. Não era tocar, era não se preocupe com as pessoas. E eu falei, Deus, mas um evangelismo não é para as pessoas? E o Senhor falou, não, o evangelismo é para mim. Já naquele tempo, o Senhor já tinha falado, Alan, tudo é para minha glória, mesmo um evangelismo. Toquem em mim, não toquem nas pessoas, toquem em mim, atraia a minha presença até vocês, e deixa que eu vou tocar nas pessoas. E ali nós entendemos. Então, a gente foi, montou a mesa, nós fizemos um kitzinho surpresa, como eu falei aqui semana passada, que ali vinha um evangelho, vinha aquela Bíblia pequena, a gente colocava ali um chocolate, bis, serenata de amor, colocava alguma coisa assim, e quando a gente chegava, a primeira coisa que a gente fazia era levantar um altar no meio daquela praça. Aí a gente chegava e a primeira coisa que acontecia era adoração, amados. A gente nunca chegou e fomos direto evangelizar, não. A gente chegava, reunia ali o pessoal e adorava a Deus primeiro. Tocávamos em Deus, nós atraíamos Deus para onde nós estávamos. Então nós adorávamos, orávamos naquele lugar. Só depois disso é que a gente saía para convidar as meninas, para chamá-las. E teve casos de, enquanto nós estávamos ali, no momento de adoração, teve muitos casos, mas alguns que me vêm à mente de um rapaz que estava dentro do ônibus e a gente estava ali adorando a Deus, e isso a gente soube depois, porque depois ele nos contou, que ele estava passando de ônibus, tinha um ponto, bem em frente à praça, e ele passando no ônibus, ele viu aquele grupo ali reunido, e ele falou que sentiu o desejo de descer do ônibus, e desceu, era um grupo da igreja, ficou ali com a gente adorando, e ele falou, estava indo embora, eu estava doido para chegar em casa, que eu estava aqui com um baseado dentro da mochila, para chegar em casa e poder fumar meu baseado, mas eu sou afastado da igreja, e eu vi esse grupo aqui, eu senti desejo de vir, nem sabia se vocês eram cristãos, se não eram, não sabia o que estava acontecendo, mas quando eu vi vocês, eu quis descer do ônibus, e agora eu estou indo embora, e ele pegou o baseado, amassou todo e jogou fora, e falou, cara, domingo eu vou lá fazer uma visita na igreja que eu congregava, eu acho até que era aquela Batista Rei dos Reis, que tinha no final do aeroporto, e, cara, o cara estava dentro do ônibus, não fomos nós, foi literalmente Deus que tocou nele. Então foi a palavra de Deus para nós, toquem em mim, e deixa que eu vou tocar nas pessoas, porque às vezes no evangelismo a gente está desesperado, querendo abordar todo mundo, sabe, amados? E eu não faço muito esse tipo de evangelismo. O evangelismo que eu trabalho é esse, de atrair a presença de Deus para nós. E às vezes Deus nos direciona a algumas pessoas, ou algumas pessoas são direcionadas até nós. E aí então nós vamos,
E vem, pode ficar, tem café, toma um café, come um bolo. E quando a gente ia convidar as meninas, a gente ia com esse kitzinho surpresa que nós fazíamos. Só que passou um tempo, muitas pessoas começaram a vir para conhecer o Raabe. E aí, amados, para segurar os crentes era difícil. Era uma luta. Que os crentes, na hora de ir evangelizar, né, de ir chamar as meninas, eles iam tudo com a Bíblia embaixo do braço, né? Aí onde você está indo, quer saber? A gente vai lá. Não, mas deixa a Bíblia aqui. Ué, mas a gente não vai lá pregar para elas? Não, você não vai pregar para ninguém, cara. Você não vai falar nada com ninguém. Porque lembra da palavra que Deus deu para a gente? Não pregue, não falem de Jesus, não fala da Bíblia, não fala nada. Não, você vai lá, aqui deixa a Bíblia e pega o saquinho surpresa. Você vai lá, se apresenta, boa noite, prazer, meu nome é fulano, qual é o seu nome? Teu nome é tal, posso te dar um presente? Posso, toma aqui, lá na praça tem uma mesa de café. Depois vai lá tomar café com a gente fez para vocês, vai ser um prazer ter vocês lá tomando café com a gente, tá bom? Tá bom, dava as costas e a gente voltava para o nosso lugar. O Espírito de Deus estava ali. Por quê? Porque a gente tinha levantado um altar naquele lugar, amados. Aquele lugar era ponto de prostituição até a gente chegar. Quando a gente chegava, aquele lugar era a igreja do Senhor. Entendeu? A luz resplandece nas trevas. Pode estar a escuridão que for, amados. Você acende uma luz, dissipa a escuridão. Entendeu? Então a gente chegava ali e aí a gente conversava, ficava o grupo ali, o pessoal adorando. E passava um tempo, aí era engraçado porque eu nunca me acostumei com essa cena, sempre que eu via era emocionante para mim. Nunca vinha uma menina só, é muito raro vir uma menina. Geralmente ela vinha com 3, 4, e quando a gente via aquele grupo chegando, aí eu sempre falava, ufa, elas vieram, mais uma vez, sabe? E se sentavam ali conosco. No primeiro Raabe que nós fizemos exatamente como Deus mandou, e no final uma menina veio, a gente estava orando já para ir embora, uma menina veio e falou, eu posso dar meu testemunho para vocês? A gente falou, claro, pode. E ela disse, eu não sou daqui, eu tenho família, e eu estava pedindo para Deus falar comigo, porque ela tinha profissão, ela era costureira. E tudo que eu precisava ouvir de Deus, vocês falaram para mim nessa noite. E amanhã eu vou voltar para minha casa, eu vou voltar para minha família. No primeiro Raabe que nós fizemos. E ali para a gente foi uma confirmação. Amém, cara, é esse o caminho, né? Só que depois eu fiquei pensando, eu falei, ela falou que tudo que ela precisava ouvir de Deus, nós falamos para ela. Mas Deus falou para a gente não falar de Bíblia, Deus falou para a gente falar da novela. Mas eu sei o que a gente falou, o que ela escutou só Deus sabe. Isso aí é mistério, entendeu? Então, a gente sempre fazia isso, a gente procurou criar esse ambiente, para que essas meninas se sentissem amadas, protegidas. E foi bom porque depois de um tempo, a gente fez o Raabe durante 10 anos naquela cidade. Depois de um tempo, as meninas ficavam sempre mudando, sempre chegavam meninas novas, né? E mesmo que a gente não fosse com Bíblia, nada disso, como a gente estava na praça ali adorando a Deus, orando, então elas ouviam, né? Que elas estavam do outro lado da rua. E aí quando a gente ia atravessar aqui, ia convidá-las, as que não conheciam a gente já falavam assim, lá vem aqueles crentes chatos para cá. E as que conheciam a gente olhavam e falavam, não, esses daí são diferentes. Esses daí são diferentes, né? E elas ficavam meio assim, né, meio ressabiadas, mas ia lá, pegava e sentava. E quando elas se sentavam, elas viam a gente conversando de inúmeras outras coisas. A gente falava de Jesus, é claro que a gente falava, mas quando elas entravam nesse assunto, a gente ouviu. Aí agora, olha como importante é você obedecer, amados. Depois nós fomos entender por que Deus havia falado conosco. Não falem de Jesus, não fala da Bíblia, não fala que eu amo a vida delas. Porque depois é que a gente
já estava lá há algum tempo, que a gente descobriu que a maioria daquelas meninas eram afastadas do Evangelho. Então elas não precisavam ouvir que Jesus amava a vida delas. Elas cresceram ouvindo isso. Elas não precisavam ouvir da Bíblia, elas já conheciam a Bíblia. Elas não precisavam que alguém falasse para elas: se você não mudar de vida, você vai para o inferno. Elas já sabiam disso, amados. Aí a gente começou a entender o porquê de criar um ambiente de amor e proteção. Porque tudo que essas meninas também não tinham tido antes era um lugar onde elas se sentissem amadas. Mas a igreja tem que ser um lugar onde as pessoas se sintam amadas. A igreja não é um lugar de pessoas perfeitas. A gente está esperando a perfeição das pessoas aqui dentro. É para as pessoas virem com seus defeitos, com seus vícios, com as suas falhas. Jesus nunca mandou ninguém sair da presença dele, amados, por nenhum motivo que fosse. Esse lugar, mas fulano está aqui há 10 anos, e daí? Você também está aqui há 10 anos, é fofoqueiro até hoje. Você está aqui há 10 anos, está há 10 anos tomando conta da vida dos outros. Está preocupado com a vida de fulano. Entendeu? Amados, Deus é que sabe o tempo de cada um. Eu falei aqui na semana passada, né? Uma prostituta lá, que era uma das mais antigas, que já se prostituía há 10 anos. Ela estava no primeiro Raabe. No primeiro Raabe, uma ouviu a palavra e decidiu mudar de vida. Ela ainda ficou lá mais 3, 4 anos. Depois de 3, 4 anos, ela sempre no Raabe conosco, já conhecia as meninas, já era amiga das meninas. Cadê fulana? Fulana não veio hoje. Não sei o que lá, entendeu? Mas ela ainda ficou ali 3, 4 anos. Depois de 3, 4 anos, ela, estou saindo dessa vida, não quero mais essa vida para mim. Mas a gente nunca virou para ela e falou: pô, fulana, você já vê todo o Raabe, você está aqui, você não vai sair dessa vida não? Você não vai se converter não? A gente nunca falou, sempre deixou ela ali. Quando via: ei, fulana, que bom que você está aí hoje. E no tempo de Deus da vida dela, amados, você está entendendo? Então a gente tem que parar de cobrar isso das pessoas. Vem, cara, teu lugar é aqui. Mas eu sou pecador. Aqui é um lugar para pecadores. Se existe um lugar no mundo que é para pecador, é aqui dentro. É aqui, o último refúgio de um pecador é a igreja. Se a igreja não for refúgio para ele, qual outro lugar ele vai ter no mundo? Está entendendo? Esse lugar é a igreja. Eu estava falando alguma coisa que eu esqueci o que era. Oi? Mas eu falei isso por causa de alguma coisa. Mas enfim, daqui a pouco eu volto. Oi? Que cada um tem o seu tempo. Enfim. A questão de nós estarmos ali obedecendo a Deus, amando as pessoas. Amar, quando a gente fala de amor, a gente pensa logo em algo romântico. Mas o amor bíblico não tem nada de romântico, amados. Tira da sua mente essa visão romântica de amor. Eu sempre falo que a expressão mais poderosa de amor que existe no mundo é horrível. Esquece aquele amor de Dia dos Namorados, sabe? Aquele simétrico, bonitinho. Aquele coração. Aquilo nem coração é, amados. Tá? Porque se você for ver mesmo com o coração, é estranho, é feio, não é simétrico, não é daquele...
Onde está a beleza disso? Mas não há beleza nessa cena. Mas qual outra descreve com tamanha exatidão o que é o amor? Se você quer saber o que é o amor, não vá a um poema, uma peça de Shakespeare. Se você quer saber o que é o amor, não ouça uma música do Roberto Carlos. Se você quer saber o que é o amor, amados, vá até o Monte Caveira, no momento da crucificação. Olha para a imagem de Cristo deformado, com cravos, com uma coroa de espinho, com cravos que penetraram o seu crânio, desfigurando o seu rosto. Olhe para o seu lado perfurado, olhe para as suas costas dilaceradas com tamanha selvageria, com tamanha violência, ao ponto dos ossos ficarem visíveis. Se você quer saber o que é amor, chega perto, abra a sua Bíblia, veja a cena da crucificação, sinta o cheiro do sangue humano escorrendo de Cristo. E ali, nesse lugar, você vai encontrar a melhor definição do que seja o amor. Nenhum poema, nenhuma música descreve, nenhuma cena descreve tão bem o que é o amor quanto Cristo crucificado. Ah não, mas tinha outros homens crucificados ali com ele. Não foi só Jesus, vários outros foram crucificados. Mas quantos desses homens foram crucificados por amor? Porque todos estavam ali por causa dos seus pecados, mereciam estar. Jesus, qual foi o pecado de Jesus? Sabe qual foi o pecado de Jesus? Amar uma humanidade pecadora, amados. Philip Yancey vai dizer que ele foi crucificado, que Deus, que o Pai crucificou o Filho para não crucificar a humanidade. Isso é o amor. É esse amor, amados, que nós temos que buscar. O amor humano jamais vai amar o assassino. O amor humano jamais vai amar o inimigo que o fere. Mas naquela cruz, Deus amou. Porque Jesus morreu por todos, amém? Então isso significa que Ele morreu por assassinos, por travestis. Ele morreu por prostitutas. O amor de Deus não é condicional, o amor de Deus não é seletivo. Mas ser amado por Deus não significa ser salvo por Deus. Sabe quando dizem assim, mas se Deus ama, por que então Ele vai mandar as pessoas para o inferno? Eu não acredito nisso, não acredito no Deus que ama e que manda as pessoas para o inferno. Primeiro que Deus não manda ninguém para o inferno. As pessoas vão por causa das suas escolhas. Não é Deus que está mandando, porque até o fim nós temos a condição, a oportunidade de nos arrependermos. Amados, o amor é tão poderoso, o amor de Deus, ele é tão poderoso, que se no último segundo da sua vida, o pecador mais miserável que nós conhecemos, o homem mais terrível que já andou na face do planeta, se no último segundo ele se arrepender dos seus pecados, ele é salvo. 1 segundo de arrependimento anula toda uma existência no pecado. Você conhece algo mais poderoso do que isso? Isso é o amor de Deus. Então, evangelizar não é algo que nós podemos fazer na nossa capacidade. Porque naturalmente nós não teremos amor em nós para amar essas pessoas. A diferença entre nós e Deus, entre o nosso amor e o amor de Deus, amados, é que nós amamos quem nós achamos que merece. E Deus ama quem precisa. Deus ama quem não merece. Por isso Ele ama a todos, porque não existia nenhum homem vivo que fosse merecedor do amor de Deus.
Então ele teve que amar aqueles que não mereciam. Então amar, ele ama a todos, amém? Mas salvar é só aqueles que confessam Jesus. Ser amado por Deus não significa ser salvo por Deus. O amor de Deus não salva, amém? Mas o amor providenciou um meio para que nós pudéssemos ser salvos. O amor de Deus enviou o seu Filho, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então o amor não salva. Ser amado por Deus não significa ser salvo por Deus, amém? Mas o amor proporcionou um meio para que pudéssemos ser salvos. Aquele que crê será salvo, aquele que não crê já está condenado. Por quê? Porque não foi amado por Deus? Não, porque não creu no unigênito Filho de Deus. Por isso que é condenado. A condenação não é por não ter sido amado por Deus, a condenação é por não ter crido no meio salvador enviado por Deus. Você está recusando a salvação. Mas o amor ninguém pode recusar, porque o amor de Deus depende de Deus e não de quem recebe. O amor depende do doador. Não tem como alguém dizer para você: eu não quero que você me ame. Não tem como alguém impedir você de amá-lo. Então a gente não pode impedir Deus de nos amar, porém podemos rejeitar a salvação de Deus, que é rejeitando Jesus Cristo. O amor é o fundamento, amados, do nosso serviço evangelístico, de toda a nossa obra missionária. Por isso Deus nos mandou amar aquelas meninas. É o amor que proporciona um meio de salvação. Deus só queria isso de nós. Então nós sempre estivemos ali baseados em amor, em compaixão pela vida daquelas pessoas. Tudo o que aconteceu foi em decorrência disso. A gente só estava presente. Nós, na verdade, não fizemos nada. Deus é que fez tudo. A nossa parte era ir ali àquela praça, montar a mesa, sentar na cadeira e esperar elas virem. E a partir dali a gente conversava, e tinha meninas ali que falaram com a gente. Eu era filha de pastor, eu sou filha de pastor. Tem meninas ali que falaram com a gente: eu fui criada na igreja, minha avó me levava por círculo de oração da igreja. Eu era do louvor da minha igreja. Essas pessoas não saíram da igreja porque eram más, porque não queriam nada com Jesus. Alguma coisa aconteceu no meio do caminho. Tem um caso de uma menina que eu sempre conto, que ela foi até lá e nós fomos orar, e isso me marcou muito, porque nesse dia eu orei por essa menina. E eu tenho um blog que eu nem mexo mais nele há anos, mas tem a foto lá, tem essa história no blog, né? Aí tem, não a história, porque a história eu fui saber depois, mas tem a foto lá, eu orando por ela. E ela, não, essa é outra, na verdade. Essa era uma que era assistente social, e depois eu vou contar a história dessa que tem no blog. Mas antes eu vou contar a história de uma outra menina que veio até nós, e a gente orando, e ela falou o seguinte: meu pai é diácono da igreja, e eu era da igreja, eu e meu namorado, nós éramos da igreja, só que nós não vigiamos, eu e meu namorado, e eu engravidei. Quando o meu pai ficou sabendo que eu estava grávida, o meu pai me expulsou de casa. Quando o meu namorado ficou sabendo que eu estava grávida e que meu pai havia me expulsado de casa, meu namorado me abandonou. E eu fiquei sem ninguém. Para que eu e a minha filha não morrêssemos de fome, a única coisa que eu tive foi me prostituir. Essa menina não saiu da igreja, amados, porque ela quis, porque ela era má, porque não valia nada. O pai expulsou a própria filha de casa. O pai era um cristão, o pai é diácono da igreja.
E eu sempre digo que a igreja não está na terra para falar do amor de Deus. A igreja não está na terra, não está na terra para falar do amor de Deus. A igreja está na terra para ser a encarnação do amor de Deus. A igreja está na terra para ser a manifestação visível do amor de Deus. Porque quantas vezes esse pai já deve ter pregado sobre o amor de Deus na igreja? Quantas vezes esse pai já falou do amor de Deus para a vida de alguém? Então não é falado sobre o amor, é sermos. Porque quando ele precisou, olha a diferença, amados. Você pode falar do amor de Deus sem nunca experimentar o amor de Deus. Porque ele, como diácono, eu acredito que ele já tenha falado, já tenha pregado sobre o amor de Deus, mas quando ele precisou amar a própria filha, ele foi incapaz. Então falava sobre o amor, mas nunca teve o amor de Deus. Expulsou a filha grávida de casa. E porque um pai, porque um cristão não entendeu até hoje o que é o amor, uma jovem teve que se prostituir para poder cuidar dela e da filha. Não é o que nós estamos falando. Nós podemos falar de coisas maravilhosas nesse púlpito, sem nunca vivermos nada disso. É disso que o mundo está cansado, amados. Das nossas palavras sobre o amor de Deus. Até quando nós iremos continuar falando do amor de Deus e vendo pessoas ao nosso lado morrendo sem ter o que comer? E a gente indiferente, omisso. Mas aqui está falando do amor de Deus. Até quando a gente vai falar do amor de Deus e ver pessoas, ver casamentos sendo desfeitos, ver sofrimento de pai e mãe que está com filho nas drogas e a gente fingir que não é com a gente? Então não é o que nós estamos falando, é o que nós estamos nos tornando. Missão não é sobre o que nós fazemos, missão é sobre quem nós estamos nos tornando. A missão não é falar do amor de Deus para o próximo, a missão é ser Jesus para o próximo. É muito mais radical, amados. É muito mais pesada. É muito mais intensa, muito mais violenta. Aí o caso da assistente social, que é a que eu orei, ela chegou lá e falou: eu vim para essa cidade para trabalhar, eu tenho profissão, mas eu cheguei aqui, eu não consegui emprego na minha profissão, e eu não quis voltar para casa, por vergonha, né? Porque falou que ia para a cidade, saiu de um interior, falou que ia para a cidade para trabalhar, que ia mandar dinheiro para os pais, para a família, e deixou os filhos com os pais. E como é que agora volta falando: não encontrei emprego, não consegui nada? Então, para não falar isso, começou a se prostituir e mandava dinheiro para a família, porque os pais ficaram criando os filhos, criavam os netos, né? Mas os pais achavam que ela estava trabalhando como assistente social, mas estava se prostituindo. E ela foi lá e pediu para a gente oração, e nós oramos. Essa menina, a maioria das meninas sempre voltavam, e nós íamos conhecendo elas, porque foi uma das coisas que Deus falou. Não deixa eu esquecer que eu estou contando da menina da assistência social, não. Uma outra coisa que o Senhor falou conosco foi, logo no início: eu quero que vocês conheçam essas meninas pelo nome delas, e quero que elas conheçam vocês pelo nome de vocês. O que o Senhor estava querendo de nós? Relacionamento. Entendeu? Fosse algo além de entregar um panfleto e falar: Jesus te ama. Jesus estava dizendo: eu quero que vocês se relacionem ao ponto de conhecer elas pelo nome, e que elas conheçam vocês também. E graças a Deus a gente conseguiu fazer isso no Raab. Então era essa questão de entrar na vida do outro. E essa foi só essa vez no Raab, e depois nunca mais voltou, nunca mais eu vi. Aí um dia, depois de muito tempo, anos na verdade, anos depois, chegou um tempo que o Raab cresceu muito. Então às vezes tinha 70, 80 pessoas no Raab, 50 pessoas no Raab. E aí quando cresceu muito,
isso foi depois de muitos anos, então Renato já estava com a gente há muito tempo, desde o início, Sabrina, então tinha o pessoal ali que já sabia já como funcionava, então a gente separava os grupos, e eu não ia mais, eu ficava na praça, eu falava, não, o pessoal já sabe, Renato é daqui, já conhece, né? Então sempre Renato, você vai com eles, Renato, não, eu levo. E saía os grupos, né? A gente ia para 3 lugares, um grupo atravessava a rua, o outro grupo ia para o bar, que ficava do outro lado, e o outro grupo ia para mais longe, ia lá para o mercado de peixe, que era o outro ponto de prostituição. E nesse dia, era um dia que tinha um grupo muito grande, acho que tinha vindo o pessoal do Rio, para participar também, e nesse dia eu falei, eu vou com vocês. E fui para o mercado de peixe, que era o lugar mais longe. Mas fazia muito tempo que eu não ia. Que eu não saía mais com os grupos, eu ficava na praça. Mas nesse dia eu fui. E a gente estava com rosas nesse dia, distribuindo rosas. Aí a gente foi distribuindo rosa, tal, vai lá tomar um café, tem um café na praça, entregando rosa ali para as meninas. Nesse dia a gente foi na unção do Roberto Carlos, né? Dando rosa. Aí já aprendeu a evangelizar com ele também. E aí eu fiquei com uma rosa na mão e fui andando lá para o mercado de peixe, que é bem longe de onde a gente ficava. E de repente, quando estava chegando já no mercado de peixe, uma mulher atravessou a rua na minha frente. E primeiro passou umas crianças correndo e a mulher atrás. E quando a mulher passou, ela viu todo mundo com rosa e falou, essas rosas aí, é para dar? Aí eu falei, é. Aí ela, me dá uma, eu quero. Aí eu falei, toma aqui a rosa. Olha como Deus faz as coisas, amados. Toma aqui a rosa. E eu falei, a gente está lá na outra praça, a gente está com um grupo lá e tem umas mesas de café. Vai lá tomar café com a gente. Aí ela, tá bom, eu estou com meus filhos ali. As crianças passaram brincando na frente, correndo, eram as filhas dela. Eu estou com meus filhos lá, nessa outra praça, que tinha uma outra praça lá no outro lado, mas depois eu vou lá. E ela andou. No que ela andou, ela voltou e falou, peraí, vocês estão um grupo que se reúne lá naquela praça, às sextas-feiras? Aí eu falei, somos, a gente é do projeto Raab, da missão Raab. Eu conheço vocês. Eu já fui uma daquelas meninas, mas há muitos anos atrás eu tive lá e oraram por mim. Eu pedi para orarem para eu arrumar emprego na minha área. Eu sou assistente social, mas eu não consegui emprego e fui me prostituir. E eu fui lá um dia, vocês oraram por mim. E no outro dia, na outra semana, né, na segunda-feira, eu arrumei emprego e nunca mais precisei me prostituir. Eu estou aqui porque as meninas são minhas amigas. Eu moro aqui. E meus filhos estão brincando ali naquela praça, mas eu estou indo lá brincar com eles. E quando ela falou isso, eu lembrei dela. Eu falei, foi a mulher que eu orei por ela. E nunca mais a vi. Ela nunca mais voltou, é por isso que ela nunca mais voltou. Porque o Raab é na sexta, na segunda-feira ela arrumou emprego e saiu da prostituição. E na hora Deus falou assim comigo, Alan, isso é uma coisa que eu te mostrei. Imagina o tanto de outras coisas que aconteceram e que você não sabe nem nunca vai saber. Quantas pessoas foram evangelizadas ali e talvez a gente achou que nada aconteceu. Amados, por isso que eu comecei falando, Deus não me mandou tirar ninguém da prostituição. Deus me mandou amar. Deus mandou a gente fazer o que a gente fez, e o resto é com Ele. E ali eu entendi que a gente não tem que fazer tudo, a gente tem que fazer alguma coisa. E o Raab era isso, o Raab era alguma coisa. Isso é tudo que Deus quer que a gente faça, alguma coisa. Não importa o tamanho. Tem vários outros casos, sabe, que a gente depois ficou sabendo, testemunhos que foram na hora. Um muito marcante para mim foi de um amigo nosso chamado Xananai, que ele era mais doido que os doidos. E uma vez a gente estava numa roda, num círculo muito grande também, estava todo mundo adorando a Deus, adorando, tal, e eu fiquei vendo um cara saindo
um cara vindo cambaleando no caminho, um cara muito bêbado, e tinha um poste perto de onde a gente ficava, e o cara pegou e se jogou ali no poste e ficou quase caído ali. E eu vi ele ali, e ele foi acender um cigarro, ficou ali olhando, e aí eu fui até ele, falei, opa, tudo bem? Se você quiser chegar, cara, fica lá com a gente. Pô, pode ficar lá com a gente, tá? Aí ele, não, eu tô fumando. Eu falei, não, mas pra gente não é problema não, cara. Você pode ir lá, ficar lá com a gente. Daqui a pouco vai ter um café, tem uns negócios pra gente comer. Não, eu tô de boa aqui e tal. Eu falei, não, tranquilo. Mas se você quiser chegar lá, pode ir lá, tá? Aí tá bom. E voltei pro lugar lá, na roda. E tô lá, e eu sempre ficava de olho aberto, né? Porque a gente estava no meio de uma praça com prostituição. Aonde tem prostituição tem tudo, droga, viciado. Já aconteceu de a gente estar lá, vi um cara correndo atrás do outro que tinha assaltado, entendeu? Já aconteceu tudo lá. E eu ali orando e tal, e sempre de olho aberto, olhando tudo. E aí eu vi quando o Angelino saiu do lugar dele e foi andando. Eu falei, cara, o que esse doido vai fazer? E ele foi. E de repente chegou perto do cara que eu já tinha ido, o cara que estava encostado no poste. E quando ele chegou perto, eu pisquei o olho. Na hora que eu pisquei o olho, ele não estava mais perto do cara, ele estava agarrado no cara. Ele agarrado no cara e o cara agarrado nele. E eu deixei, né? Falei, tudo bem, depois. E os dois chorando de soluçar. Eu falei, tá, depois eu vejo que doideira foi essa. Fizemos ali e tal, o cara foi, participou lá do café, o cara já estava diferente, já estava mudado, a fisionomia do cara já tinha mudado instantaneamente. E aí o cara falou, pô, eu estou ali no hotel, eu vim fazer um curso, porque Macaé é capital do petróleo, então tem muito curso lá da área de quem vai trabalhar embarcado. E o cara era de uma outra cidade, tinha ido fazer um curso, e falou, eu estava ali no hotel e discuti com a minha esposa, briguei com ela. E eu saí para fazer uma besteira. E eu imaginei, pô, besteira, o cara tá aqui na rua e ia se prostituir, né? Ia pegar uma dessas mulheres que está se prostituindo. E aí ele falou, mas eu não sou cristão, tal, mas eu ouvi aqui tudo, cara, e eu vou voltar agora pro quarto, vou voltar pro hotel e vou ligar para minha esposa, fazer as pazes com ela, e quando eu voltar para minha cidade, eu vou chamar ela para a gente ir na igreja, fazer uma visita. Eu falei, amém. E deixei, né? Aí o cara foi embora. Quando ele foi embora, eu fui em Xananá. Xananá, vem cá. O que aconteceu ali que eu não entendi nada? Eu vi você chegando perto do cara, de repente eu pisquei o olho, quando eu vi, vocês estavam agarrados um no outro. E ele falou, cara, não sei também. Eu cheguei perto do cara, o cara olhou para mim, eu olhei para ele e falei, cara, eu estou sentindo a tua dor, posso te abraçar? Na hora que eu falei isso, o cara pulou em mim. Na hora que ele pulou em mim, eu pulei nele. E foi isso, pô. Aí eu falei, tá bom, Xananai. Mas isso é ser movido de compaixão, cara. Foi o que ele falou, cara, eu estou sentindo a tua dor, posso te abraçar? Para isso não precisa ser espiritual não, tá, amados? Para sentir a dor do outro, você não precisa ser espiritual. Você só precisa ser humano. Se você for humano o suficiente, você vai sentir a dor das pessoas que estão sofrendo ao seu redor. Então, para a gente encerrar, amados, primeira coisa é vocês orarem, como falamos aqui na semana passada, ame a sua cidade. E ora, Deus, como que a gente pode servir a nossa cidade? O que a gente pode fazer? E eu sempre digo, como eu sempre falei inúmeras vezes, como a gente começou. Cara, não precisa de muito. 5 pessoas, 8 pessoas. Vai para a praça. Tem um pastor que toca violão, deve ter outra pessoa aí que toca violão. É pegar um violão, sentar na praça e começar a adorar a Deus. Toca primeiro em Deus, atrai a presença de Deus. A palavra diz que as multidões seguiam Jesus. Então, se você atrair Jesus, as pessoas vão vir por causa de Jesus, não por nossa causa. Façam tudo para Jesus. Como nós falamos, levantem o nome de Jesus aqui na esquina. Numa praça, a gente foi ali num deck, né? Tava olhando ali, chegou mais cedo, tava olhando. Cara,
é porque na nossa cidade não tem um lugar assim. Cara, eu sou doido para ir em Guaramirim, onde a gente mora no centro, ou no lugar onde que é a igreja, não tem um lugar igual ali aquele deck. Se tivesse, cara, vamos ali, ó, vamos tocar um violão ali. Não tem peso, sabe? Ah, tem que ir nas pessoas, eu não sei falar. Cara, não tem problema, você não sabe falar não? Começa a adorar a Deus. Atrai a Deus. Se Deus se manifestar, as pessoas vão vir. Porque as pessoas estão sedentas de Jesus, amados. As pessoas estão precisando do Senhor. Elas querem uma manifestação de Deus fora desse lugar, fora das quatro paredes, porque elas acham que para entrar aqui tem que ser perfeito, porque foi essa visão que nós passamos para eles durante muito tempo. Por isso Jesus não ficava esperando as pessoas irem até Ele. Ele ia, Ele sentava, Ele tocava, sabe? Queriam afastar as pessoas, Jesus, não, deixa vir. Porque já naqueles dias era assim. Essa multidão que acompanhava Jesus, por que eles acompanhavam Jesus? Porque eles não podiam entrar na sinagoga. Na sinagoga eles não eram bem vistos, não seriam bem recebidos, eram pecadores, como o texto diz. Pecadores, eram gente de má fama. Na sinagoga não tinha lugar. Então Jesus o que fez? Eu vou até vocês. E aí quando a multidão viu um rabi no meio deles, eles não largaram mais. Então, como falamos aqui, é levantar Jesus. Quais os problemas da sua cidade? Em Macaé era prostituição, droga, violência. É levantar Jesus acima de todos esses nomes, acima da prostituição. É levantar o nome de Jesus acima do nome do tráfico de drogas. É levantar o nome de Jesus acima do nome da violência. Quando o nome de Jesus estiver acima de todo esse nome, é isso que as pessoas vão ver, o nome dele. E é o nome dele, amados. Jamais toquem na glória que pertence ao Senhor. Amém? Pega aqui o violão para a gente, pastor, por favor. Não tem uma receita, amados. Eu não vim aqui dar para vocês uma receita, ó, faz isso, 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 isso. Não. Eu vim aqui para vocês para dizer, orem a Deus. Peçam em primeiro lugar amor pela cidade de vocês. Em segundo lugar, Deus, como que a gente pode servir nossa cidade? Acabou. Não copiem modelo. Ah lá, o grupo lá faz daquele jeito, aquele grupo faz daquele jeito. Não, amados. Deus quer dar um modelo dos céus para vocês. Deus tem isso para cada um que queira. Mas é que a gente quer buscar o que está dando certo, o que está funcionando, o que a gente acha bacana. A gente vê o vídeo, não, tá, eles estão fazendo daquele jeito, vamos fazer daquele jeito também. E Deus está lá falando, cara, eu tenho um jeito diferente para vocês. Acabou que depois de muito tempo, o Raabe se tornou uma referência, amados. Existiam muitos grupos fazendo evangelismo com prostituta antes de nós, mas nós não copiamos o modelo, nós não pegamos o modelo que estava dando certo, nós fomos orar, Deus, o que o Senhor quer que faça? Como vai ser? E até o fim, Renato, Sabrina, até Renato antes de Sabrina, sabem que do primeiro Raabe até o último, não mudamos nada, foi sempre a mesma coisa. Por quê? Porque foi um modelo. Não se muda modelos dados por Deus, o nosso muda. Agora, se o modelo é dado por Deus, nós não mudamos. Se coloque de pé, amados, em nome de Jesus. E aí eu lembro de uma palavra. E aí, às vezes, eu digo, talvez você estava achando, estava esperando algo muito complexo, né? Algo, meu Deus, tal. E não é. Uma vez a gente estava no Raabe, e numa dessas vezes que tinha muita gente no Raabe, tinha muita gente, eu fiquei olhando aquela porção de gente, e aí eu pensei, Deus, por que essas pessoas vêm de longe para conhecer o Raabe? Não tem nada. O Raabe é uma mesa de café com 8, 10 cadeiras no meio da praça. É tão simples. E aí Deus falou comigo, é por isso, Alain, é porque é simples. Quanto mais simples for,
mais parecido comigo é. Então, às vezes, a gente está esperando algo, sabe, complexo. Não é. É simples, amados. Jesus era simples. Jesus era acessível. Esse é o modelo que vai tocar a cidade. Aleluia, Jesus. O mais difícil não é descobrir o modelo, não é descobrir como fazer. É começar a orar e falar: Deus, me ensina a amar como tu amas. Tudo começa com o amor, amados. Tudo começa com amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele enviou o seu Filho. Pai, se tu podes fazer algo nessa noite, e nós sabemos que tu podes, de tudo que tu podes fazer, nós queremos te pedir apenas uma coisa: nos dê amor, encha o nosso coração com amor, faça o nosso coração transbordar. Começa nessa noite uma obra em nossos corações, mesmo nos nossos que já está acostumado, que já fazemos isso. Libera mais amor. Dentro do nosso coração, um amor novo, um amor diferente, um amor que venha de ti, um amor que venha do teu coração para o nosso. Nós poderíamos estar te pedindo ouro, te pedindo prata, nós poderíamos estar te pedindo recursos, mas só estamos pedindo uma coisa: ensina-nos a amar como tu amas. O teu coração continua batendo por almas. O Senhor morreu naquela cruz para salvar homens e mulheres. A sua igreja existe para alcançar aqueles por quais o Senhor morreu naquele dia. Tudo começou com amor, porque Deus amou, Ele enviou. Mostra para nós as pessoas que estão carentes de amor nessa noite. Mostra para nós nossos vizinhos. Mostra para nós aqueles que trabalham conosco, ao nosso lado. Mostra para nós nessa noite homens e mulheres que precisam ser amados. Nos dê amor pelos perdidos. Espírito de Deus, nos dê amor pelos perdidos nessa noite. Faz o nosso coração queimar, não com o mover, mas faz o nosso coração queimar com amor. Com o amor. O que é o teu amor? Revela-nos o teu amor. Revela-nos a profundidade desse amor, a largura desse amor, a extensão desse amor, até onde vai esse amor. E eu tenho certeza que nós chegaremos naquela cruz no Calvário. Nós chegaremos em Cristo, o único. Muitos foram crucificados, mas só um morreu por causa do amor que sentia por nós. Só um morreu por causa do amor. Muitos foram crucificados, mas porque mereciam, porque mataram, porque roubaram. Muitos foram merecedores da cruz, mas só Jesus morreu por amor. Naquele dia, 3 homens foram crucificados, mas só um morreu para nos salvar, porque só um era o Salvador da humanidade. Só Jesus, não há outro como o Senhor. Tu és único, ninguém se compara a ti,
não foi Pedro, não foi Paulo, não foi Abraão, não foi Moisés. Tu és único. Só Jesus. Só Yeshua. Só Jesus. Tu és único. Por isso é tudo para ti. É o teu nome. Eu gosto muito de Paulo. Eu gosto muito de Pedro. Eu amo João. Mas só Jesus morreu para nos salvar. Não foi Paulo que morreu, não foi Pedro que morreu, não foi João que morreu. O Senhor foi imolado, o Cordeiro de Deus, o Cordeiro vivo que desceu do céu para nós, que naquela cruz foi partido, para que no teu sangue nós tivéssemos os nossos pecados perdoados. Único Cordeiro. É esse amor que nós estamos pedindo aqui. É esse amor, Pai. É esse amor. Nos dê. Rasga o nosso peito. Coloque em nós esse amor. Ensina-nos a olhar de uma forma diferente. Tira de nós todo preconceito. Tira de nós toda discriminação. Ensina-nos a amar. Abre os nossos olhos. Porque um dia o Senhor nos amou. Em nome de Jesus. Cristo. Amém.